Para quem não sabe, meu nome é Alessandro Montano, mais conhecido como Fandango. A minha história no jiu-jitsu começou com o professor André Faraco, e professor faixa roxa do Cássio Cardoso, que deu aula ali no Clube Federal, ali no Leblon. Depois que eu passei por lá, eu fui para o Carson Gracie Team, para a academia, né? A gente falava antigamente Academia do Carson. Aí fiquei um bom período no Carson, aí por ser militar, passou um período, né? Fui transferido para o Nordeste, para Recife, e aí o Carson me indicou a treinar na Associação Nagai, né? Que era uma associação de judô, e ao mesmo tempo que era uma associação de judô, tinha lá o professor Gutenberg Melo, que era a faixa preta do Carson. Então, eu treinei por 2 anos com o professor Gutenberg Melo, né? Sendo que quando eu treinava no Carson, ali em Copacabana, eu treinei no horário do professor Marcelo Alonso e do professor Carson Gracie Júnior. Então, já são 3 faixas pretas do Carson por qual eu passei. E aí, voltando, eu voltei a treinar no Carson Gracie, com o professor Marcelo Alonso e com o professor Juninho. Acompanhei toda a história ali, né, daquela divisão do Carson, a ação da Top Team, né? Acompanhei também todo aquele boom do jiu-jitsu, o Alonso indo morar nos Estados Unidos, e eu naquela época precisava estudar, e eu como morava no Leblon, que era faixa preta do Carson, e ajudou a formar a Gama Filho Team com o falecido professor Pedro Gama Filho. Me ofereceram uma bolsa, e na época, com o Carson e com o Pedro Gama Filho, de alguns campeonatos eu lutaria pelo Carson e alguns pela Gama Filho. E eu vi o professor Júlio, pessoa que eu gosto muito, inclusive, ele ontem fez uma live aí, muito boa, que eu pude ver, a minha esposa também participou. Adoro muito o Júlio, pessoa maravilhosa. Então, eu vi o início da Gama Filho Team, e depois eu acabei saindo do Carson, fui treinar com o professor Manimal, e também passei um período nos Estados Unidos com o professor Marcelo Alonso, com o professor Ronaldo Delibro, que era a faixa preta do Manimal. Voltando para o Brasil, continuei a treinar um período no Carson, mas depois tive alguns problemas. A vida acabou me dando o prazer. Eu costumo dizer que na verdade, não há problema que não tenha solução, né? E a vida acaba te dando algumas oportunidades. Eu acabei passando um período com o professor Alexandre Paiva, eu passei um período na Aliança. Então, foi uma coisa que eu agradeço muito na minha vida, que são as dificuldades. Eu costumo dizer que é nas dificuldades que você aprende, nas dificuldades que você tem as oportunidades. Então, eu tive a honra, né, o prazer de participar dos 3, na minha opinião, de para jiu-jitsu. Eu nunca imaginava, quando eu sofri meu acidente há 17 anos atrás, que existiu o para jiu-jitsu. Rapidinho, Fernando. Rapidinho. Eu acho que agora foi. Resolvemos os problemas técnicos. Agora eu te ouço numa boa. Pode Que tocar bom. aí. Quando você voltar, parar, eu Continuando, falo aqui. então, foi uma trajetória muito boa, muito bonita, e eu consegui ver, né, de diferentes visões do jiu-jitsu, e sou muito grato por ter passado esses períodos no Gama Filho Team, na Aliança, e hoje até retornar ao Carson, que está num momento novo, ímpar, de renovação, de o time crescendo de novo, as pessoas com ideais de voltar a fazer o Carson Gracie Team grande, enfim. Então, assim, como experiência foi muito bom, né? Porque muitas vezes você fica numa academia só. Veja bem, não estou dizendo que ninguém deva fazer o que eu fiz, né? Mas a vida me levou por esse caminho. Mas é uma experiência muito boa. Foi muito gratificante você ver diferentes visões do jiu-jitsu, diferentes pedagogias e maneiras de ensinar,
de encarar o jiu-jitsu, né? E que me deu a oportunidade de fazer o meu nome, e fazer a minha história. Eu sou um dos poucos atletas que teve o prazer de treinar do lado do Flávio Canto. Eu, Flávio Canto, na verdade, um dos primeiros atletas a conseguir bolsa da Gama Filho, né? Então, foi um período muito bom, foi uma época muito boa, e realmente eu não posso reclamar. Eu passei por bons professores e, querendo ou não querendo, eu acabei deixando a minha marca, a minha história no jiu-jitsu. Isso é muito bom. O esporte que eu amo de paixão. E também passei, quando eu fiquei deficiente físico, pela paracanoagem, o que me deu base para eu entender o para jiu-jitsu. Eu me esforcei, eu já sabia já o caminho das pedras, e como nosso querido amigo aí está anunciando, fui campeão mundial de para jiu-jitsu pela SAF ano passado, lá na Califórnia, e já no primeiro ano eu já fui campeão mundial, na verdade, de kimono e vice sem kimono. Então foi muito bom. Agora estamos passando essa pandemia, né? Estamos em quarentena, então a gente não sabe quando isso vai chegar ao fim. Só sabemos que tanto a Prefeitura do Rio quanto o Governo do Estado tem feito todo o possível aí para fazer o menos doloso possível para a população. Todo esforço tem sendo feito, né? A gente tem acompanhado, enfim. E acho que o caminho é a gente continuar fazendo o que não só a Prefeitura tem feito, mas o Governo do Estado tem feito, independente de brigas políticas. Então, estamos aqui para falar de política, mas a gente, por isso, o esporte, de maneira geral, está parado, né? E a gente não sabe o que vai ser desse ano em relação a competições, né? Mas é isso. Fala aí, professor. Legal. Se eu, de repente, repetir aqui, porque eu não escutei o teu início da fala, você me dá um toque aqui. Não, então, nós estamos na Secretaria Municipal de Educação, é a maior rede pública da América Latina, né? E aqui, só de alunos que com alguma deficiência, com algum tipo de deficiência, são mais de 16, de 18 mil alunos, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar para esses alunos que estão na sala de aula e têm todos os direitos resguardados pela Constituição. Então, não é nenhum favor à secretaria, na verdade, às secretarias, pensar de uma forma inclusiva. Na verdade, isso é uma questão legal. Quem ainda não pensa, na verdade, está cometendo algo equivocado, para não falar errado, né? Mas dentro da escola de luta, a gente teve essa preocupação, e creio que ainda é muito pequeno, mas ainda vai ser muito maior, dessa atenção para os nossos alunos, né, com deficiência, e os nossos alunos que não têm essa deficiência, mas que eles possam compreender essa diversidade, essas diferenças. Então, você é nosso embaixador, né? E que não só você vai falar desse tema, mas você é uma pessoa que tem muita propriedade para falar. E como você enxerga, né, a escola de lutas, né, o trabalho com pessoas com deficiência e nessa política de conscientização dos alunos desde cedo. Como é que você enxerga isso? Bom, vamos por partes. Antes de falar da parte pedagógica, vou falar da parte de competição. Eu acho que o segundo grande boom do jiu-jitsu é o para-jiu-jitsu. Tanto é por causa do crescimento dele. Hoje você tem não só a SAF, como a FBJJP, a própria Liga Árabe fazendo campeonatos. Então, assim, eu vejo que isso tem crescendo muito nos Estados Unidos, até porque os Estados Unidos têm um grande número de ex-militares com injúrias de combate, e isso o resumo do para-jiu-jitsu é superação. Então isso vai fazer que muita gente procure cada vez mais aumente o número de competidores. Já na parte pedagógica, a minha maior preocupação, eu que estou como embaixador da Escola de Lutas, é justamente conseguir fazer as adaptações necessárias para que a gente consiga pegar o maior número de crianças possível e elas se identifiquem com o esporte.
porque qual é a grande problemática que você tem? A questão não é nem a falta de equipamento. Acho que a primeira grande barreira é a pessoa com deficiência se aceitar deficiente e entender que ela tem condições normais, né, através das adaptações, de fazer qualquer esporte. Né? Aí isso aí é a prova que a gente vem visto aí mais do que nunca nas chamadas Paralimpíadas, e os resultados em algumas competições, principalmente no atletismo, a diferença já não é tão grande, até porque melhorou muito a tecnologia de fibra de carbono, então já teve até atletas, aí a gente que acompanha esporte, viu que já tinha atletas até requerendo competir com atletas normais. Né? Então, assim, eu vejo que uma ampla gama de coisas que podem ser feitas, né? E adaptações para essas pessoas treinarem. Eu mesmo tenho a ideia, né? E a gente já fez um vídeo de posições há um tempo atrás, até com o professor Jamanta, que está até no projeto, mas a minha ideia é tentar fazer um vídeo de adaptações do que a gente pode fazer em termos de para-jiu-jitsu, né? Porque quando a gente fala de para-jiu-jitsu, não fala só do cadeirante. Você tem atletas cegos, você tem os amputados, você tem os biamputados, você tem as pessoas com síndrome de Down, e aí você tem que... É um universo tão grande que quando você vê o trabalho que a SAF faz ou que a FBJJP faz, são trabalhos diferenciados, até porque tem classes, né, funcionais diferentes, mas ambas estão indo no caminho certo. Então, assim, a competitividade está cada vez maior. E não vai me surpreender dentro em breve de você ver diferenças gritantes entre o nível técnico do faixa azul, do faixa roxa, do faixa marrom e do faixa preta. Eu até explico quando eu vou competir, né? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, mas eu não sou faixa preta de para-jiu-jitsu. Então tem coisas que eu ainda estou aprendendo, né? Verdade. Então, assim, você aprender a movimentar teu quadril, tem um que tem menos quadril, outro tem mais. Aí você tem que fazer o trabalho de reforço, né? O trabalho de ganho postural, né? Para você fazer um trabalho de... ou você começa a luta ou ajoelhado, ou você começa a luta de pernas cruzadas. Então você vai chegar uma hora que vai ter um embate, né? Que vai ter o clinch, né? Que você vai estar ali trocando força para você tentar desequilibrar o adversário, e aí você pode fazer um sprint para você ir numa posição de 4 apoios para tentar, justamente na linha do tronco, tentar desequilibrar, né? Como se fosse uma baiana, né? E aí é você tentar botar o adversário para baixo. Então, assim, tem várias técnicas, tem vários trabalhos que você tem que fazer, e muitas vezes você tem que fazer um trabalho de fisioterapia, um trabalho de sustentação, justamente do tronco superior, para que a pessoa ganhe equilíbrio para poder fazer tudo isso. Então, assim, é um universo muito grande, né? Eu vou participando das competições, eu vou aprendendo cada vez mais. Muitas vezes o adversário está por baixo, mas o que acontece? Ele faz adaptações ou com quadril ou com tronco, que ele consegue escorregar e parar nas costas do adversário. E aí, muitas vezes, além dele estar lutando, né, fazendo a luta em si, ele tem que lutar contra o próprio corpo, que muita gente não sabe ou não tem noção, que tem pessoas que, quando tem uma lesão medular, uma lesão na medula, ela sendo incompleta ou completa, não quer dizer que a pessoa tenha a morte neural por completo, né? Então, assim, o que acontece? A pessoa acaba tendo uma hipertonia. Então, você imagina, você está lutando, então, de repente, entra toda a cadeia muscular ao mesmo tempo, então você se contrai, e aí você tem que quebrar isso para você poder realizar um movimento. E tem uma outra coisa que ocorre quando você tem lesões a nível de cervical, que são as mais graves, que é o meu caso, você ainda tem um refreio do tempo. Como assim? Você pensa o movimento, mas você acha que o teu corpo está realizando no mesmo tempo que você está pensando? Não. Você leva de 1 a 3 segundos. Então você ainda tem... Então você não sabe se ainda você está naquele timing ou não. Né? E aí entra, em cima disso, o desgaste muscular, né? O ácido lático, né, te comendo vivo, porque você está ali lutando, botando força também, então você não sabe se você vai ter capacidade de ter explosão muscular suficiente para fazer aquele movimento. Enfim, é uma dinâmica muito grande. A gente começou o trabalho da escola de lutas. Se tiver que me interromper, me interrompa, porque eu começo a falar um assunto, eu começo pode seguir. a mergulhar nele.
Então, assim, a gente começou o trabalho com várias palestras, né, o trabalho dos embaixadores é fazer a introdução às palestras, estar em contato com os coordenadores e professores para tentar ver a melhor didática, a melhor maneira possível. Então, na verdade, tem muita coisa que a gente ainda não conseguiu realizar, até pela problemática que a gente está passando e que a gente, na verdade, não sabe quando a gente vai conseguir sair dessa quarentena. Eu acho que é necessário mantê-la, não só pelo esforço, mas pelos nossos gráficos demográficos, o nosso estilo de população, e acho que o caminho é esse. Mas, enquanto isso, tem dado a oportunidade de a gente fazer coisas que a gente não fazia antes. É justamente esse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui, que eu encaro naturalmente como um trabalho, de dar informações a outros professores que, de repente, têm até a vontade de treinar, ou aparecem pessoas com deficiência querendo treinar e muitas vezes não sabe como é a metodologia, ou a asepsia, ou o que é preciso, o apoio, que estrutura é preciso dar àquela pessoa. Então, acho que é muito bom esse bate-papo, esse troca de informações, porque é completamente viável, né? A não ser que você tenha um lugar sem acesso nenhum. E uma coisa que o professor falou muito bem aqui no início do nosso papo, né? Da inclusão, mas que o mais importante, além da inclusão, é a gente falar da integração total. É o que eu acho que falta hoje na sociedade. A gente fala muito de inclusão, mas não fala de integração. Qual é a diferença de um para o outro? A inclusão é quando você está incluso naquele meio, né? E você faz parte, né, ou daquele grupo social, ou daquele respectivo esporte. Mas a integração, para mim, é quando você está completamente independente de raça, clero, cor, né, estigma, né, e deficiência, você está completamente integrado. Quer dizer, integrado como? Completamente por vias públicas, por acessibilidade total, por falta de barreiras. Você tem uma ideia, uma das poucas academias do Rio de Janeiro que trabalha com professores de educação física e deficientes aqui no Rio é a Companhia Atlética. Então, e sem falar na outra empresa que eu trabalho, que é a RCM. Eu não estou aqui fazendo propaganda delas, não. Eu estou só tentando mostrar para vocês que tem grandes redes de academia do Rio de Janeiro que vendem saúde, mas não vendem integração. Eu acho que elas deveriam fazer esse papel até pelo quadro de diretores, professores que eles têm renomados, enfim. Isso não me entenda mal, se quem estiver vendo a live achar que eu estou tentando politizar o papo, não, porque existe vários professores que têm vontade de exercer a profissão, mas muitas vezes não encontram meio. E vejo alguns cadeirantes que convivem comigo. Para quem não sabe, quando eu não estou na escola de lutas, eu estou na Operação Lei Seca e Fandão, eu sou agente de rapidinho. educação. Isso aí a gente vai falar depois, já vou entrar nesse tema, mas quer completar? Não, tu tá falando dos temas à frente, cara, tu tá queimando etapa aí, cara. Desculpa, não, é porque na verdade eu peguei um mote para falar de um cadeirante que tem lá, que ele quer fazer faculdade de educação física. E quando ele falou isso para mim, a minha maior preocupação é o que eu vou dizer para ele a realidade do mercado. Eu não sei se pouca gente sabe, uma das coisas que eu estou tentando lutar agora junto para quem é professor de educação física formado, todo mundo sabe que através do processo administrativo no CREF, você consegue a isenção. Mas esse processo, ao meu ver, ele é doloso para a pessoa com deficiência, porque ele, mais uma vez, tem que provar que é deficiente. Sim. Porque, assim, vamos supor, eu estou aqui, eu sou eu, né? Você é você. Se eu penso, logo existo. Você está vendo que eu sou deficiente. Eu preciso fazer um processo administrativo para ter uma isenção. Então, eu acho assim, uma das coisas que eu estou tentando lutar em frente a algumas representações, talvez políticas, é ter a ideia de transformar obrigatório a isenção total, né? E aí você não... Por exemplo, você é deficiente, porque isso vai fazer o quê? Que outras pessoas com deficiência física tenham vontade, né, de fazer educação física. Porque se você cria barreiras na profissão, né, e aí é mais dificultoso. Então, isso é que eu digo que é integração. É você tirar todas as barreiras. Você está vendo que eu sou deficiente? Cara, olha só, você se formou, parabéns. Você não precisa pagar, está aqui, na sua carteira está aqui, ó, professor com deficiência física.
Então, assim, eu acho doloroso, penoso, né? Uma coisa que eu sou contra em relação à deficiência física são as pessoas que aproveitam dela. Procura entender o que eu vou falando. Tem gente que se faz de coitado. Eu tinha tudo para ser uma pessoa que não precisaria sair de casa. Eu tenho uma lesão alta cervical, que é uma tetraplegia incompleta. Eu consigo deambular, né? Eu consigo andar, tocar uma cadeira de rodas. Eu não tenho vergonha nenhuma hoje de fazer isso. Graças a Deus, eu não tive um comprometimento maior das minhas funções renais ou fisiológicas, então eu não posso reclamar do meu quadro. Quando falam para mim de pessoa deficiente, é a pessoa para mim que está acamada, que está vegetativa. Então, eu digo que todo dia você tem a oportunidade de se melhorar e de aprender, e nada melhor que a deficiência que foi posta para mim há 17 anos atrás, de eu mudar completamente a minha vida. E agradeço hoje, até de hoje, estar podendo fazer esse trabalho e poder, que ainda vou, né, ajudar outras pessoas com deficiência a encarar melhor a sua deficiência física. Vou deixar aberto para você falar, porque se deixar eu vou falando. As perguntas, tu vai acabar com as perguntas, Fernandão. Não, por favor, vamos aí. Vamos ver as perguntas. Ó, não, tá ótimo o papo. Né? O professor Huck também, o mestre Huck entrou aí, né? Uma grande referência na área também, na capoeira, tá aí com a gente, trabalhou muito tempo aqui no Rosa Azul, aqui, em Vila Isabel. Foi o professor Huck que lutou com a Mauri Bittet no Maracanã? Com a Mauri Bittet, ele mesmo, brabo. Eu estava lá, eu vi aquela luta, eu vi. Boa noite, professor. Ele mesmo, olha aí, deu um tchau aí. Professor, quiser falar alguma coisa, alguma contribuição aí, será muito bem-vinda, porque são anos de história aí na luta, na capoeira, com pessoas com deficiência, na guarda, uma grande referência aí no meio das lutas. Obrigado aí pela presença. Quiser interromper e fazer qualquer pergunta ou quiser falar qualquer coisa, a gente está aqui enteado para falar. Ele falou aqui que foi o quê? Peraí, ó. Foi uma lutinha. Grande luta. Eu acho que isso valorizou ainda mais a capoeira, uma arte genuinamente brasileira, né? E mostrou o seu poder ali na questão das lutas também, né? E posso até ser sincero e dizer, professor Huck, que ninguém esperava aquele resultado. O senhor aproveitou a oportunidade, né? E muitas vezes a história ela é injusta. Ela diz, ele deu sorte, ele se fizesse lutar de novo, ele ia perder. Pode até ser que sim, professor, mas o que acontece? O senhor aproveitou aquele momento, teve o time, e o time só tem quem treina, quem luta. O senhor foi lá, botou a prova, o Amorim Bittet é um excelente lutador, mas infelizmente não era o dia dele, e é isso aí. Tem que aproveitar isso, é isso. Exatamente, 2 grandes atletas, e no dia o mestre Huck foi mais competente ali, né? Enfim. Com certeza. Né? São grandes atletas. Eu não queria ver aquele resultado, mas infelizmente aconteceu e tem que ver o lado também do vitorioso, que também fez a parte dele muito bem. E falou, né, que trabalhou no Rosa Azul 19 anos e como é realmente burocrático essa relação com a pessoa com deficiência. Então, eu acho que essa iniciativa sua ela é de extrema importância, essa questão aí em relação ao CREF. Eu acho que a gente pode juntar também forças nesse sentido, e não só no CREF, e outras ações também. Eu acho que é extremamente importante, porque a gente na escola, se a gente ensinasse os nossos alunos a ter esse olhar, né, as pessoas diferentes, as diferenças, as diversidades e as deficiências, nós teríamos um mundo muito melhor, porque com certeza. E muito mais preparado. Por quê? Porque os engenheiros, eles depois não iam quebrar toda a obra para planejar em quebrar a obra, porque eles já pensariam de uma forma que tem acessibilidade. Todo mundo ia pensar desse jeito e não depois preparar, porque seria inconcebível pensar de uma outra forma se a gente, desde a escola, ensinado a pensar nas diferenças, nas deficiências, né?
aproveitar isso que você está falando, meu querido. O que aconteceu muito na Olimpíada? Eu trabalhei no projeto Rio 2016, foi um dos atletas, para-atletas, convidados a participar do projeto, e uma das minhas funções era justamente verificar as instalações, se elas estavam adequadas, né, e ajudar as pessoas responsáveis pelas obras a pensar as adaptações e acessibilidade para os para-atletas que viriam para a Paralimpíada. E muitas vezes, quando você reclamava, já tinha alguma coisa pronta, eles vinham dizendo, mas está na norma da BNT. Eu falei, meu querido, pode estar na norma da BNT, mas olha só, eu estou aqui. Se eu estou aqui, eu existo. Então, eu estou dizendo que isso aqui não funciona. Não é porque está na norma que está correto. Você tem que procurar ver acessibilidade para quem vai usar, não na norma. Né? Então, assim, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. E foi muito bom, mas realmente teve instalações que não ficaram completamente práticas, ficaram boas, mas não ficaram práticas no sentido de pensar como uma pessoa com deficiência encara aquela instalação. Né? Mas acabou, graças a Deus, dando tudo certo. Eu acompanhei, trabalhei em vários lugares na Olimpíada e na Paralimpíada. Tudo na hora, graças a Deus, funcionou, até porque as equipes, os voluntários, as pessoas envolvidas estavam realmente ali de corpo e alma no projeto, mas tem essa dificuldade mesmo em relação à BNT e à realidade da pessoa com deficiência. Sim. E o que a gente tem que pensar é o seguinte, né? Eu me lembro, eu fiz uma pós-graduação em Educação Especial e Inclusiva. E lá se falava muito a respeito disso, né? Tipo, tem professores de luta, de educação física, da educação, que chegam e falam assim, não, mas eu não quero trabalhar com aluno com deficiência. Não existe essa possibilidade. Ou você é professor, ou você é educador, ou você é professor de lutas, instrutor de lutas, professor de educação física, professor de história, e vai se preparar para trabalhar, ou você escolhe um outro caminho, porque não existe, isso não é uma escolha, isso está dado e é a questão legal. Há muito tempo, se a gente observar na história, lá atrás, a deficiência era o quê? Era algo que as pessoas não entendiam muito bem. Então, as pessoas tinham vergonha, escondiam seus filhos, enfim. Ainda existe um pouco do preconceito, mas depois, né, a Declaração de Salamanca, enfim, outras ações, você vê que as pessoas com deficiência cada vez estão mais nas escolas, no ambiente público, no transporte público, e isso não tem como retroceder, ainda bem. Então, se o profissional ele não se preparar para essa realidade, ele vai ficar defasado ou ele vai ter que sair do mercado. Essa é a realidade. Eu vendo isso, eu servidor da educação, o que eu fiz? Eu gosto, eu amo minha profissão, eu vou me preparar. Eu fui fazer uma pós-graduação, eu fui estudar para atender os meus alunos. Então, quem está agora aí tendo a possibilidade de te escutar, na verdade, ele não está apenas, legal, porque o Fandango tem uma história bonita de superação, que é bonita e é de superação, né? Eu te dou os parabéns, sempre falo isso, mas, na verdade, é uma forma de se capacitar também, porque esses alunos vão aparecer para você. E aí, o que você vai falar? Não trabalho? Não sei? Acho que esse é o grande problema que a educação física tem hoje. Eu, por exemplo, eu me formei na Estácio, né, e a Estácio, ela tem uma matéria, quase no final do curso, se não me engano, no sexto período, que é Educação Física Adaptada. Sérgio Castro? Eu tenho um professor Sérgio, mas se eu não me engano, eu fiz com... O nome está aqui na cabeça, mas é o Edivaldo. Eu fiz com o Edivaldo de Faria. Sim. Mas o grande problema que se tem é que ela agora acho que tem algumas aulas práticas, mas ela não tinha prática na época. E o que eu vejo muitas vezes, por exemplo, vou dar o exemplo novo da Companhia Atlética. Realmente, para você estagiar na Companhia Atlética, você tem que ter uma boa formação. Você faz uma prova teórica e prática. E eu fico vendo muitas vezes, quando eu vou fazer atividade física, vou fazer o uso do ergômetro, para quem não sabe, o ergômetro é um aparelho de aeróbico para a pessoa com deficiência. Você, em vez de pedalar com os pés, você pedala com as mãos. E lá tem um aparelho como eu tenho até aqui em casa. Eu até tenho vontade de tirar foto
e até dou a ideia, professor, de o aparelho que a gente tiver aqui, que é da Tecnodin, a gente utilizar em alguns eventos para pessoas com deficiência, para elas poderem Legal. justamente, né, poderem ver o que existe a aparelhagem. E se eu não me engano, aqui no Rio de Janeiro, eu fiz um levantamento, só existe 4 aparelhos desses no Rio de Janeiro todo. Né? E é um aparelho muito capaz, e se eu hoje tenho uma boa condição cardiorrespiratória e física, é graças a esse aparelho. Então eu fico vendo lá a dificuldade que alguns professores têm de me ajudarem a entrar no ergômetro. Eu até faço um teste com eles, porque geralmente eu levo a cadeira e um andador para a academia. Então, quando ele me vê levantar da cadeira, o cara, aí eu pergunto, vem cá, tudo bom? E aí? Está estagiando aqui, beleza? Eu sou professor aqui também, nós somos colegas de profissão. Pergunta para você, qual é a lesão que eu tenho? Aí o cara olha, ele, lesão? Tu tem lesão? Você não quebrou as pernas? Porque geralmente eu uso a calha, né? Não, Uhum. não quebrou as pernas, mas a minha lesão é o quê? É alta, baixa? Não, você está de pé, ela é lombar. Né? Ela Uhum. não pode ser, ela não Não pode pode ser alto. ser, não pode ser alta. Não, mas olha só, minha lesão é alta. E aí, como é que você explica? Né? E aí, como é que você vai me ajudar a entrar no ergômetro? Como é que você vai ajudar a fazer a transferência de perna? E todas as vezes, nesses anos que eu estou lá, isso não é falar mal da academia, não é falar mal da formação do professor, mas todos encontram dificuldade. Então, eu acho que deveria ter mais a parte teórica, em vez da parte teórica, a parte prática, esse confronto com a deficiência física, como você mesmo salientou aqui no início da nossa conversa, antigamente é uma coisa que você deixava de lado, hoje em dia já é encarado já como uma realidade. Mas isso aí também se dá a um grande fato, o trabalho das organizações não governamentais, os chamados cursos técnicos, que fez evoluir os deficientes físicos, porque a maioria dos deficientes físicos, quando ele fica deficiente, né, porque existe duas diferenças. Quando você nasce com a deficiência, que eu não digo que a pessoa é deficiente, eu digo que ela é especial em que sentido? Eu tenho essa imagem hoje. Por que especial? Porque, na verdade, ela não tem uma outra imagem de condição dela antes e o agora. Então, ela encara a deficiência dela como uma coisa natural. E existe o deficiente físico que ele entra em conflito. Se você disser que você não entra, que eu não entrei em conflito, que eu da noite para o dia me superei, que eu não tive que enfrentar os meus demônios, que eu não tive minhas dúvidas, e que se eu não tivesse uma disciplina e talvez as pessoas certas para poder me ajudar, eu não estaria aqui hoje. Então, assim, Uhum. são casos bem diferentes. Então, acho que a gente tem que procurar ver isso. E uma outra coisa que você salientou muito bem aqui em relação a pós. Por exemplo, um curso que não fecha no Rio de Janeiro de jeito nenhum. Eu tenho a licenciatura plena, né? Tanto para a Uhum. escola quanto para a academia, mas a pós que eu quero fazer, que eu ainda não fiz uma pós, foi justamente a pós em educação física adaptada, que você não consegue fechar turma no Rio de Janeiro. Né? Presencial, que eu acho importante, porque Sim, além de você estar ali com um exemplo de superação, você está ali com a oportunidade de mostrar para as pessoas que você tem não só a vontade, mas que você pode ajudar aqueles profissionais a se formar naquela pós de maneira prática. Porque a gente tem muita teoria, mas tem pouca prática. Eu acho isso importante. Eu não digo que é nenhum confronto, eu acho que é uma oportunidade de aprender mais. Porque sim, o deficiente muitas vezes tem vergonha de falar ou de se expressar, porque ele muitas vezes ele não tem é a vergonha, né? Vamos botar assim, a vergonha. E eu tive sempre essa facilidade, até pela profissão que eu escolhi, que é a educação, que nós somos da área de saúde. Você não pode ter vergonha, você tem que falar, né? Você tem que ser aberto. Eu estou aqui para te ajudar. O que você quer saber? Quer saber em relação a controle urinário, fecal? Você quer verificar alguma coisa que eu consiga fazer diferente? A reação que o organismo tem em relação a essas particularidades? Você tem que encarar isso com naturalidade, porque, como você mesmo falou, se você escolheu servir a educação, servir, né, a essa profissão, que é a educação física e a educação, que na verdade nós somos educadores, nós estamos ali para ajudar na formação técnico-moral de um ser humano, a gente não pode ter barreiras. Né? As barreiras, na verdade,
elas não existem. As dificuldades, eu costumo dizer isso sempre. As dificuldades somente existem para serem superadas, né, para a gente evoluir. Né? Mas é Sim. isso. Em relação à técnica, tática, você consegue contribuir aqui com a gente, né, o que de repente você teve que adaptar a essa nova realidade? Porque, por exemplo, no aspecto técnico, você teve que desenvolver, de repente, outras valências, você teve que desenvolver alguma posição que, de repente, não era sua posição forte para superar algumas questões. Em relação à tática, né, que existe uma diferença, tempo de luta, as armadilhas, enfim, em relação ao aspecto técnico e tático, como se preparar para essa nova realidade, né, a partir de uma deficiência, né, adquirida. Aí vamos lá, é isso que eu falo, o para-jiu-jitsu é um universo muito grande e eu vou falar de novo, por isso que eu digo que o grande boom do jiu-jitsu é o para-jiu-jitsu. Por quê? Como você tem duas grandes associações hoje que têm campeonatos, elas têm regras diferentes, classificações funcionais diferentes, como também tempos de lutas diferentes. As lutas regidas pela FBJJP são de 5 minutos. Uhum. Os campeonatos da SAF aqui no Rio são de 5 minutos, mas o Mundial são 3 minutos. Então, você quer dizer, são técnicas, táticas completamente diferentes. E, por exemplo, no Mundial, quando você luta se eu não me engano, do pluma ao meio pesado e do pesado a Open Class, né? Juntas. E outra coisa que acaba ocorrendo, você luta com as pessoas no mais variado grau de deficiência dentro de uma razoabilidade. Exemplo, eu fiz a final de kimono com uma pessoa que tinha mal de Parkinson. Olha só. Então já é uma técnica completamente diferente. Já é um jogo completamente diferente de você lutar com uma pessoa que tem o mesmo grau de deficiência que a sua, que é o que ocorre na FBJJP. Lá eu sou classificado como K3. Né? Então, assim, você tem lutas com atletas dessa classe, também seguindo um ranking. Né? Mas esse ano, que seria um ano chave, por causa da quarentena, a gente parou e tinha os campeonatos da FBJJD que estava fazendo os campeonatos aqui no Rio e teria um circuito, a gente não deu continuidade. Na verdade, a gente não sabe como é que vai ficar, porque nós já estamos, na verdade, se aproximando do segundo semestre e a gente tem que ver como é que vai ficar esse critério. Né? Inclusive, o Mundial da SAF, que seria em setembro, eu não digo que eu perdi as esperanças de lutar esse ano, mas talvez pelo andar da carruagem, enfim, por causa do tempo, a situação como é que está, talvez eu não consiga em setembro lutar esse campeonato. Acredito que só ano que vem. Mas realmente, professor, são técnicas, táticas completamente diferentes. E eu tive que me reinventar, porque eu fazia muita guarda, apesar de lutar bem por cima. Mas e aí você tem que tirar aqueles vícios, né? E você tem que também, além de tirar vícios, você tem que fazer aquelas adaptações. E como é um tempo corrido de luta, né, aí você tem que focar. Porque quando você geralmente vai fazer uma luta, você tem aquela... além da confiança, além de você confiar no teu jogo, você tem aquilo que você vai fazer. Não, eu vou finalizar, se acontecer isso, eu vou fazer aquilo. É uma luta muito voltada, na verdade, para os detalhes. Porque muitas vezes, quando o adversário está embaixo, por causa de movimentação de quadril ou determinadas mobilizações, o atleta de baixo parece que está numa situação, mas não, ele pode inverter a luta. Até por causa de falta de equilíbrio do adversário. Mas, enfim, é uma coisa muito rica, uma coisa que você tem que estar se adaptando sempre. Eu, quando treino, geralmente eu treino de 2 a 3 vezes por semana, eu treino e até ajudo, e tem atletas de jiu-jitsu que, para treinar comigo, o que eles fazem? Eles cruzam a perna e não usam justamente as pernas, só usam só o quadril. Então, acaba ajudando eles a criar uma linha diferente de raciocínio, de adaptações para o jogo deles. E o que me ajuda a treinar.
Então você treina na verdade, a minha principal preocupação quando eu treino para competição é justamente as chamadas situações difíceis. Eu ser imobilizado, como sair, com as dificuldades que eu tenho, minhas próprias corporais, né? Como é que eu posso fazer para me autoajudar a não ficar naquela situação. Mas é isso. Realmente é muito gratificante essa parte do para-jiu-jitsu. Sim, em virtude do nosso problema técnico no início, a gente vai ter que depois, quando cair aqui, a gente faz mais um pouco, porque senão tem muita pergunta aí. Para poder conversar e a gente poder esclarecer todo mundo. Vamos às perguntas para poder ajudar. Umas perguntas também que apareceram sobre academias, que a gente vai falar também, sobre o decreto. Vamos falar da lei seca, né? Fica com a gente aí que a gente vai trocar uma ideia boa. E também uma ideia específica para o profissional de luta e de educação física, que deve atuar e tem que atuar com as deficiências, como nós falamos no início. Então, entender esses aspectos táticos e técnicos. Eduardo Paz também. Conhece o Eduardo, o Fandão, que entrou agora? Também é um multicampeão aí, representou o Brasil também nos Jogos Paralímpicos, judoca também, brabo. Está aí com a gente também, se quiser falar alguma coisa, também vai ser muito bem-vindo. Está aí com a gente aqui na sala. Então, o que você falou aí foi uma grande aula. Por quê? Às vezes, o aluno está lá, tem uma deficiência, a gente não sabe o que fazer. Então, na verdade, pelo que eu entendi, você tem que ter esse olhar diferenciado para esses alunos, não apenas para esses, mas para todos, mas falando em especial para a deficiência. E se você pensa em competição, né, falando de competição, depois a gente vai falar de outros aspectos, você tem que ver a especificidade de cada um, e dependendo da lesão. Por quê? Porque ele vai ter aquela dificuldade específica e ele vai lutar com um cara X, um cara Y. O que aquele cara faz? O que ele luta melhor? Então, como a gente faz, né, com os atletas sem deficiência, a gente deve fazer também com a deficiência. Porque, como você disse, o tempo é mais reduzido, então isso muda completamente a estratégia. Muda a técnica, porque às vezes você vai ter que mudar a sua técnica de luta para aquela nova realidade, como você falou, você era muito guardeiro. Mas você viu que você tinha que se reinventar. Alguém falou de reinvenção. Você se reinventou e mudou a sua estratégia. Você provavelmente trouxe outras ferramentas para você ter uma melhor performance. Então, isso é técnica. E aspecto tático. Eu tenho 3 minutos. Irmão, é diferente se eu tenho 5. Então, você tem que ser, de repente, muito mais agressivo. Você tem que já colocar uma posição na frente da outra. E tudo isso é treinável. É clinch direto. Já está em cima do cara. E uma coisa muito interessante que esse atleta fazia. A gente fez, na verdade, as 2 finais. Porque de kimono eu fiz 3 lutas. Eu fiz a primeira luta, aí ganhei logo de início. A segunda luta também comecei dominando, e aí já era a final com ele. E ele tinha uma coisa interessante, ele começava de perna cruzada e ele já ajoelhava. Então ele tinha facilidade de conseguir andar ajoelhado e eu não. Então eu tive que me afastar e pensar o que eu vou fazer, porque como ele tem uma mobilidade maior que a minha, se ele passar para os lados, ele vai passar para minhas costas. Então eu não posso deixar isso acontecer. E aí foi que eu fiz. Eu falei, só tem um jeito, vou ter que ficar colado com ele, marcando ele, e não posso deixar ele sair de frente para mim. E se isso acontecer, aí foi o que aconteceu na luta sem kimono. Na luta de kimono eu consegui ganhar ele, porque eu consegui criar uma alavanca e consegui botar ele para baixo. E na luta sem kimono ele viu isso que eu fiz, ele forçou justamente as laterais e acabou indo parar nas minhas costas, conseguiu ganhar por pontos, enfim. Mas é isso que você falou. 3 minutos realmente é um tempo muito diferente de 5 minutos. 5 você ainda tem aquele... Eu tenho que pensar no que eu vou fazer. E aí entra, na minha opinião, o cardiorrespiratório também. A tua recuperação cardiorrespiratória e a tua explosão muscular ajuda muito. Em 3 minutos, não. 3 minutos você... Dependendo da posição que você cair... Pressão o tempo inteiro, né? A luta já está definida, né? Definida. É isso aí. Realmente... Você pode explodir mais, né? Você pode explodir mais, dosar menos, né? Para dentro o tempo inteiro. Eu sou atleta que eu não me preocupo muito em relação à finalização. Eu me preocupo
em me deslocar bem. E uma coisa que é muito interessante, você aprender a se deslocar com o seu quadril, né? Então, assim, geralmente você está acostumado a fazer tudo com as pernas, mas você não pensa que, na verdade, a mola percussora que você tem além do glúteo máximo para te manter em pé, né, é o teu quadril, né? Muita coisa você faz coordenado com quadril. Então, você andar de quadril, experimenta cruzar as pernas e andar num tatame de quadril, né? Você tentar se manter equilibrado, rodando, né? E isso botando a mão na frente para evitar que um outro atleta pule em relação ao teu quadril e tente criar uma alavanca para te botar para baixo e você não perder o equilíbrio e cair para trás, né? Porque como você, na verdade, tem uma deficiência, você, na verdade, você não consegue levantar o tronco normalmente. Então, se você não tiver um bom trabalho abdominal, um bom trabalho, né, de fortalecimento justamente da musculatura do tronco, você vai cair igual uma pluma. É muito interessante isso. Tem muita coisa que você pode fazer para ajudar pessoas com deficiência nesse sentido, até para elas criarem uma noção espaço corporal nova, completamente diferente daquela que tinha antigamente. Uma coisa que é interessante falar aqui, que eu estava lembrando, que é muito importante para quem faz educação física ou vai fazer, ou abraça a profissão, é não desistir. Eu fiquei deficiente, na verdade, fazendo a faculdade de educação física e terminei a faculdade de deficiente físico. Encontrei várias barreiras, teve muitas vezes aulas que eu literalmente usando o glúteo máximo, para não dizer bunda, né? E teve professores que no início eu fui para a faculdade tetra, para de andador, consegui terminar a faculdade e teve professores que muitas vezes me perguntavam, você vai se formar mesmo? Você vai voar? Mas quanta dor? Não, quanto conhecimento. Eu aproveitei cada dificuldade que eu passei, eu não posso, talvez hoje, ser completamente técnico, né? Eu posso ter uma boa bagagem, uma boa experiência, até porque eu passo a deficiência todos os dias, mas eu tento compensá-la da melhor maneira possível. E eu falei tudo isso para que você não desista dos seus sonhos. Eu vivo e não posso reclamar, de bem ou mal, eu vivo a minha profissão. Não posso dizer que plenamente, não da maneira como eu sonhava, mas é aquilo que você falou. A gente, na verdade, é um servidor da educação. Muitas vezes a gente não entende os planos que a vida e o destino fazem para a gente. A gente acha que todos os nossos planos e sonhos têm que ser como a gente quer. Na verdade, não é como a gente quer, é como a vida nos apresenta. Então, de repente, a vida me destinou a ajudar, espero poder ajudar outras pessoas com deficiência, não só com as palestras que a gente dá no projeto, mas de maneira prática e mostrar para quem também não é e vai ensinar que é possível, que é capaz, né? Porque muitas vezes é aquilo que você falou, a pessoa desiste, a pessoa não acredita, não quer trabalhar com a pessoa com deficiência, mas é o que se apresenta para ela. A vida é isso aí, e não entende que aquilo ali é uma oportunidade para ela crescer. Né? E isso que é o mais incrível, a pessoa não entender isso. Mas é isso. Vamos lá umas perguntas. Então, uma aula de vida aí hoje. O Marcelo Ará, o vereador, que fez a indicação parlamentar do Escola de Luta, está aí falando, Fandango, campeão, Fandango, grande história. E o Ará tem uma história aí contigo, né? Você treinava com o Ará antes, conheceu ele há muito tempo já, né? Conheci o Ará, a gente, na verdade, conhece o Ará desde os 17, 18 anos. Convivemos muito no Leblon, né? A gente se conhece de lá. Eu vim, meu pai comprou um apartamento no Leblon, eu morava no Meia. Então, a pessoa que eu mais fiz amizade, estudamos até junto, foi o Ivan Faraco, que era amigo dele, que era amigo do Harvey, e do Pulga ali do Leblon, que é a faixa preta do Alexandre Paiva, que também foi companheiro de treino do Ará, então a gente convivia muito. Né? Então a gente, na verdade, a gente acabou se distanciando, foi naquele período que eu fui morar em Recife, mas quando eu voltei, ele já estava naqueles projetos deles do Moonlight, e logo depois ele veio candidato aí, mas a gente passou um bom período junto, e agora estamos juntos aí de novo no projeto. Foi muito bom ele ter me chamado, adorei a ideia de poder ajudar as pessoas com deficiência.
que é uma coisa que é muito engraçada. Quem não está na live aqui não sabe. Eu, na verdade, quando encerrei meu ciclo de para-atleta de paracanoagem, eu achei que o paradesporto e a minha missão, a minha história na deficiência física já estava praticamente já desenhada. E eu lembro que o Kleiber Maia me chamou para falar sobre justamente o jiu-jitsu, né, da minha carreira no jiu-jitsu, e para falar de que tipo de adaptações que você poderia fazer para pessoas com deficiências treinar o chamado para-jiu-jitsu. E foi aonde aí que eu voltei para o seio do jiu-jitsu e hoje estou até fazendo parte desse projeto. E eu me sinto muito honrado de ser o único professor deficiente e justamente o vereador, né, posso dizer que é meu amigo, Marcelo Ará, ter me convidado para fazer parte do projeto. É um desafio muito grande de vários professores renomados, você ainda carregar, né, apesar de você ter uma história no esporte, você ainda carregar esse estigma de você ser uma pessoa com deficiência e você ter a responsabilidade maior, que eu acho que a responsabilidade, eu gosto sempre de puxar para mim, é maior porque você é deficiente e você é a pessoa capaz de tentar fazer que esses professores e todos os professores do corpo docente do curso vão poder ajudar pessoas com deficiência física. Então, é uma missão muito grande. Eu agradeço de fazer parte do projeto e a ideia é maravilhosa, independente de quem esteja ou continue, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, que esse projeto continue fazendo isso, justamente poder ajudar as pessoas com deficiência física e dar a introdução da defesa pessoal e do desporto de uma maneira geral para a nossa população que tanto precisa disso. O Ará lembrou bem aqui, lá no Palácio da Cidade, o Minotauro falou, né? Pô, já lutei com o Fandango, você lutou com o Minotauro, né? Como é que foi essa experiência, Fandango? Foi uma experiência boa, né? Eu estava ganhando ali até quase o final da luta e ele me pegou no triângulo, né? Eu sou um atleta que não posso reclamar. Os grandes, eu faço parte de uma gama de uma geração muito boa do jiu-jitsu e eu só perdi os principais nomes. Perdi para o Minotauro, perdi para o Rodrigo Medeiros 3 vezes, para o Igor, né, que também antes de entrar para a Aliança, foi até muito engraçado, eu fiz uma luta com ele, eu estava quase finalizando ele no braço, mas não vi, porque eu peguei ele num golpe que eu conseguia fazer, que você encaixava o braço enrolando o kimono. Então, o Carso, eu lembro que esse dia o Carso foi a loucura nesse campeonato. O Carso me deu até um pé de gavião. Para quem não sabe, um pé de gavião, o Carso veio aqui fazer assim na tua cabeça. Bichão, tu tá maluco? Largou o braço dele, tava quase batendo no braço. Fandango, sabe quando você vai pegar a faixa marrom? Nunca! Quebrava o braço dele, eu não largava o braço. Entendeu? E o Igor é muito engraçado, que ele fala até hoje, Fandango, essa foi a luta da minha vida. Né? Mas então, assim, eu peguei Bruno Bastos, perdi para o Bruno Bastos 3 vezes, em finais e semifinais. Fandango, você já sofreu algum preconceito que você sentiu, acusou o golpe? Tipo assim, porque preconceito eu acho que a gente sofre a todo momento, né? Por sermos, às vezes, um pouco diferentes. Por exemplo, eu pelas minhas tatuagens, o outro pela questão étnico-racial, outro pela questão da deficiência, né? Infelizmente, vivemos uma sociedade preconceituosa. Mas você já sofreu algum preconceito, aquele que tu acusou o golpe? Como é que você reagiu? Né? Como a gente deve reagir? Vamos lá, quem está te assistindo aí deve reagir. Primeiro, antes de ficar deficiente, eu sofri um grande preconceito, porque quem não sabe, eu cheguei a fazer faculdade de Direito. Passei para a faculdade de Direito, cheguei a fazer, se não me engano, 4, 5 períodos. E eu sofria preconceito porque quando meu pai foi transferido, foi morar em Recife, eu acabei indo parar na Universidade Federal de Pernambuco, e lá uma das faculdades mais conceituadas na área de Direito. Enfim, e lá os professores duvidavam dos textos que eu fazia. Então, além de me chamar de carioca, perguntavam, pô, carioca, onde você copiou isso? Onde você... Né? Então, e meu pai falou para mim, Alessandro, olha só, o seu perfil não é esse, o perfil é educação física. Vai fazer educação física, né? Você vai dar certo com a educação física. E realmente isso aconteceu. Então foi o primeiro preconceito que eu sofri. Né? E depois deficiente, eu acho que, eu não digo preconceito, mas a pior coisa quando você vai debater, eu não digo discutir, né? Quando você vai debater com alguém, acho que a pior coisa para o cadeirante, a pessoa
inclusive até uma coisa engraçada eu falar, entre os deficientes existe uma gama de diferenciais e preconceitos. Então, por exemplo, eu como deambulo de andador, os cadeirantes, eu sou falso cadeirante. Então, eu sempre escuto quando o cadeirante começa a discutir comigo, são duas coisas que eles falam para mim. O que você está fazendo aqui? Você não precisa desse emprego, você não precisa disso. Você anda. Então, quer dizer, então existe esse preconceito. E a pior coisa que tem quando você vai debater com alguém que é normal, ou você vai se impor, a pior coisa é quando a pessoa normal... acho que é pior que uma agressão física. É quando a pessoa vira as costas para você e você não pode se defender. Essa é a pior das agressões que você pode fazer a uma pessoa com deficiência. Virar as costas para ela. Isso, já fizeram isso comigo 2 vezes, eu realmente subi pelas tamancas. E a única coisa que eu acho que poderia melhorar isso, mas isso aí não tem como fazer hoje, mas que eu vou propor se um dia eu morrer e for parar no céu, é o chamado dia de fúria do deficiente físico. Pelo menos uma vez por ano ele poder sair da cadeira de rodas e ele poder ter o dia de fúria dele, que acho que seria excelente, entendeu? Eu vi isso numa série de televisão e não esqueço. O cara era mafioso, então ele fazia uma lista, né? E ele tinha que se controlar, né? Ele era um cara mafioso, família Soprano. Então ele começa a fazer a lista das coisas que ele quer fazer: matar fulano, bater em ciclano, destruir isso, fazer não sei o que. Então, no Natal ele resolve fazer a lista dele. Então seria o sonho completo. Se nesse dia você pudesse. Mas o preconceito que você mesmo falou existe, é uma coisa... eu costumo dizer que eu sou uma pessoa sem preconceitos, porque eu sou deficiente, a minha irmã é gay, a minha mulher é negra, então eu não tenho preconceito com nada. Então, assim, quem amanhã, porque ele olha para mim, acha que eu sou branco, mas é porque eu não pego sol, eu não tomo vergonha na cara, vai falar comigo de preconceito, eu sempre mando essa, né? Sempre mando isso aqui, ó, cara, eu não tenho preconceito com nada, eu sou deficiente, minha irmã é gay, minha mulher é negra, então, olha, se for falar comigo de preconceito, comigo não rola. Eu acho a coisa mais abominável que existe na face da Terra. Eu sou completamente contra a gente começar qualquer tipo de discussão e levar isso, levantar isso. A gente está em constante evolução e acho que quando você fala de preconceito, você vai contra as maiores diretrizes da educação, né? Conviver com todas as diferenças. Até no termo faculdade e universidade está descrito isso, facultar, né? Cultura, né? Cultuar as diferenças, um universo de diversidade. Eu fiz uma das vezes que eu fui questionado na faculdade, foi quando pediram para fazer uma dissertação sobre faculdade e universidade. E eu falei justamente isso, universo de diversidade. E facultar é faculdade, né? Facultar diferenças, diversidade. Perguntaram de onde eu copiei isso. Aí eu falei, cara, eu não copiei isso em lugar nenhum, eu tirei isso da minha cabeça. Você acha que eu não sou capaz de fazer? Então que você me reprove, mas não venha me julgar. Você já está me pré-julgando. Você está indo contra todas as máximas que existem. Né? Eu costumo sempre falar para as pessoas, se está escrito na Bíblia, é porque tem algum fundo de razão. E lá está escrito isso. Não julgues para não ser julgado. É um verdadeiro absurdo quando você começa a julgar outro ser humano e tenta diminuir outro ser humano, né? É claro que sempre vai existir pessoas mais cultuadas, menos cultuadas, pessoas mais capazes, menos capazes, mas eu acho que cabe, eu acredito no ser humano, né? É que o fraco, o forte tem que ajudar o fraco, o justo tem que fazer a justiça, enfim. Um dia acredito que nós vamos chegar nesse estágio. Ainda falta, estamos em evolução, mas né, eu sou um sonhador, né? Então, como dizia, tem uma série no Netflix, para quem não viu, que é muito importante, que fala sobre educação. Quem já viu Merli, é uma série espanhola que ela fala sobre educação, sobre preconceito, sobre as dificuldades. É muito legal essa série. E ele fala uma frase que é muito bonita, né? Que a esperança é o sonho dos elucidados. Então eu tenho esperança em relação a isso. Mas é isso, professor. Vamos lá, vamos continuar aí. Verdade.
Verdade. Lulu Menezes falou que faz barraco. Conhece essa daí? Sim, minha esposa, né, faz barraco. Eu tenho que agradecer muito a minha esposa. Para quem não sabe, minha esposa ela é psicóloga, e ela trabalhou com paradesporto muitos anos. Conheci a minha esposa fazendo fisioterapia e ela que me levou para o paradesporto, né? E ela que muitas vezes abre a minha cabeça, que eu sou uma pessoa muito difícil. Eu sei disso, como dizia o Carlos, poderoso. Para quem não sabe aí, né, eu estou na lista de poderosos máximos da Carson Grace. Eu vou até depois pegar a foto e moldurar o Carlos com as próprias letras dele. Escreveu assim: atenção, se você cruzar com uma dessas pessoas dessa lista, imediatamente se afaste, porque elas têm a poderosidade máxima. Eu estou lá, não sei se eu sou o quarto ou quinto da lista, mas eu estou lá na lista. Você viu, o Cássio já falava isso. E o perigo, né, Alfândega? As pessoas não têm noção do perigo. Dar as costas para você, tu pode chegar lá, ó, grampear, ganchinho, 4 pontos e pôr as Não, costas. não, hoje em dia, olha, é uma coisa que é interessante, as pessoas talvez não entendam isso. Eu estou há 17 anos deficiente, desses 17 anos, 9 anos praticamente, a minha vida era sair de casa para fisioterapia, para médico, exames e voltar para casa. Então, isso é uma coisa que está intrínseca na nossa sociedade. As pessoas acham que as pessoas não mudam, ou que as pessoas não podem vir a mudar, que as pessoas não podem vir a ser diferentes. Então, tem gente que tem mais de mim, daquele cara que era atleta, do Carson, realmente, eu era um cara muito explosivo, né? Depois do Ryan, um dos caras que mais brigava no Rio de Janeiro, entendeu? Mas aí, quando o Carson me dava expor, falava comigo: Carson, quando foi eu comecei a briga, aconteceu isso. Fandango, você tem que parar de fazer essas coisas, pelo amor de Deus, não sei o quê. Então, as pessoas acham que você não foi capaz de mudar. Essa mudança abrupta na minha vida me fez mudar muito como ser humano, me fez me melhorar. Por isso que eu até agradeço. Olha só, para quem não ouviu, vai ouvir agora. Eu falo sempre quando eu estou com as pessoas conversando. A minha deficiência, ela me definiu como ser humano, ela me melhorou muito. Eu agradeço todos os dias. Mudou as pessoas que me cercavam, mudou os meus valores, mudou completamente a minha maneira de pensar e hoje eu acho que sou uma pessoa melhor. A mudança, ela é para você, mas se você puder fazer essa mudança, não só para você, mas que essa mudança ajude o próximo e faça que você se torne uma pessoa melhor e as pessoas consigam enxergar isso, ótimo. Se elas não conseguirem enxergar, é uma pena, mas você está fazendo a sua parte. É o que eu procuro fazer todos os dias. É isso. Legal. Estamos chegando aqui próximo ao final, são umas 2 perguntas, né? Falaram lá atrás como você se reinventou, nós falamos um pouco de reinvenção. Em relação aos teus trabalhos, né? Como você tem essa força de vontade, essa disposição, como você realmente inspira. Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente aqui do seu dia a dia, tipo, falar um pouco da Lei Seca, do trabalho que você faz lá belíssimo na Gostei, Lei Seca e dos outros. gostei muito dessa pergunta. A primeira parte dela que eu acho interessante, como é que eu faço essa força de vontade para trabalhar. Eu acho que independente, como eu falei aqui no início, de você ser deficiente ou não, acho que você tem que amar trabalhar, porque você quando trabalha, você exercita a tua mente. Eu quero trabalhar até o fim dos meus dias. Eu não acredito nessa história de aposentadoria, porque se você está pleno, você tem algo a passar para alguém, né? E uma das maneiras, né, como dizem os grandes pensadores, você alcançar a imortalidade, é você passar um pouco de conhecimento para elas. Então, o que eu puder fazer para ajudar as pessoas, eu estou sempre disposto. Você sabe melhor do que ninguém, eu estou sempre te perturbando na live. Precisar de mim, eu vou lá. Precisar fazer isso, não sei o quê, pode vir aqui em casa. Eu quero poder, de alguma forma, ajudar e trabalhar. Nós estamos aqui para isso. E em cima disso que eu falei, eu amo ser útil. Acho que você tem que ser útil, né? Então, eu acho que isso é o principal. Esqueci de responder alguma coisa essa pergunta aí, professor? Não, né? Da Lei Seca, né? Falar um pouco dos É, seus trabalhos, falar um pouco da Lei Seca. eu sou uma pessoa que eu sou 24 horas. Além de estar trabalhando no projeto de lutas, eu trabalho na Operação Lei Seca, eu sou um dos 28 agentes cadeirantes da Operação Lei Seca. Como eu fui vítima, eu fui atropelado por um taxista, eu dou palestras e explico
conto sempre o meu caso, procuro sempre orientar as pessoas em relação a isso. Quando eu não estou na lei seca, eu estou trabalhando também na RCM, que é uma empresa que dá aulas de trabalho físico online, e faço um trabalho online nessa empresa. E eu procuro fazer agora, que eu tenho feito muito um trabalho de proatividade na área da pessoa com deficiência. E eu tenho me aprofundado na parte política, mas não para ser político. Muita gente pergunta, você vai vir a candidato? Você não, eu quero ajudar. Eu acho que o interessante é eu fazer esse link, onde eu digo esse link das pessoas com deficiência ou as pessoas que estão na política, que têm o poder para definir determinadas situações, porque muitas vezes o que ocorre, o que eu vejo, é muita gente reclamando e não tentando trabalhar em prol da deficiência física, fazendo essa parte de ou integração ou de criar acessibilidade para a pessoa com deficiência. Eu acho que quando você reclama demais, você acaba esquecendo o que você pode fazer, o que eu posso ser útil, no que eu posso ajudar. Né? Eu acho que é isso. Esses são os trabalhos que eu faço, que eu tenho feito aí, tenho gostado cada vez mais. Então, chegando aqui, depois a gente vai abrir um pouco para as perguntas aqui rapidamente, né? Então, existem várias competições, você já participou de algumas, não apenas de para-jiu-jitsu. Fala um pouco para a gente dessas possibilidades que as pessoas com deficiência hoje têm, de repente também de estarem inseridos no universo competitivo também, que é extremamente saudável. Suas experiências, você falou um pouco lá do Mundial, se você quiser falar mais um pouco do Mundial, suas experiências e quanto isso foi importante para você e quanto você acha que isso pode ser importante para os outros também. Olha, eu acho que todo atleta, toda pessoa que pensa em competir, ela tem que sempre pensar alto. Então, assim, quando você vai no Mundial, você vai estar ali não só no topo, mas vai estar com os melhores atletas treinados naquele momento para competir ali. Eu já participei de vários mundiais antes de ser deficiente físico como atleta, mas engraçado, mundial eu nunca dei sorte. Eu já ganhei brasileiro mais 2 vezes, estadual várias vezes, campeão Norte-Nordeste, campeão por Pernambuco, pelo Rio Grande do Norte, enfim, todo tipo de competição do eixo Rio-São Paulo ou do Centro-Oeste e até do Sul, eu lutei, ganhei, enfim. Eu tenho várias medalhas que eu consegui lutar sem kimono, eu sou um atleta realizado nesse sentido. Mas você tem que sempre pensar nisso. Se eu perdi para um atleta de grande renome, é sinal que eu estou no caminho certo. Eu nunca me derrotei com as minhas derrotas. Eu costumo dizer que o melhor professor que tem é o fracasso. Por que o fracasso é o melhor dos professores? Porque você vai fracassar várias vezes até você conseguir vencer. E quando você vence, aí que sim começa uma outra etapa. Você tem que se manter no topo. A minha preocupação hoje já não é mais ganhar um Mundial. Eu tive lá, ganhei, foi bom, mas agora eu quero mais. Eu quero expandir. Eu quero o quê? Eu quero pegar volume de campeonato, né? Eu quero pegar o maior número de campeonatos possível que eu puder lutar, mas o grande problema que a gente tem nisso, como todo esporte, né? É o custo disso, né? Qual vai ser o custo para você estar ali presente? Então você tem que levar isso em consideração. E eu, quando fui para o Mundial, é porque, além de me terem convidado, e eu senti que o preparo que eu fiz, e a minha cabeça, talvez se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, se eu tivesse isso antes do meu acidente, eu teria sido um atleta muito melhor. Tem gente que já falou isso para mim várias vezes. Mas, enfim, tudo tem seu tempo. Mas vale a pena. Não desista. Não tenha medo de competir. Se eu não me engano, tem uma frase de Gorokano que é certa. Se você entra numa luta pensando na vitória, acho que não é assim, não. Se você entra numa luta pensando na derrota, você já está derrotado. Você na verdade, você tem que entender que do outro lado é outra pessoa que treinou tão forte ou mais quanto você. Na verdade, o resultado da luta vai sair não só do teu foco, mas da tua vontade e do desenlace em si. Então você não tem que pensar, fulano é melhor do que eu. Não, toda vez que eu lutei com os meus adversários, e depois foi muito legal escutar
do Rodrigo Medeiros dizer, pô, eu rezava para não lutar contigo, cumprido, né? Eu rezava para não lutar contigo. Então, quer dizer, né? Mas ele foi meu algoz 3 vezes. Um atleta que eu não consegui vencer. Mas acontece, né? Então, você tem que pensar isso de maneira positiva, nunca negativa. Eu sempre procuro uma solução positiva. A derrota está na tua mente. Então, você não pode pensar nunca de maneira negativa. É isso. Sim, grande atleta, Rodrigo Medeiros, né? E também existem algumas concepções, né, da educação que falam sobre isso, justamente o que você estava falando agora. Existem um falso entendimento que o acerto é um processo antagônico do erro. Tipo, o erro é o contrário do acerto. E na verdade não é isso. O erro faz parte do processo do acerto. Então, para você acertar, para você ganhar, você tem que errar muito. Então, Sim, claro. às vezes, a gente, né, enquanto professor, a gente fala muito sobre o erro do aluno, mas na verdade a gente tem que evidenciar os acertos. Não é que você deixe de corrigir, você vai corrigir, mas sabendo como falar, entendendo que para você aprender aquele armlock, você não faz a primeira vez corretamente. Faz parte do processo do acerto que você erre no meio do caminho. E isso tem que ser abordado, isso tem que ser falado e compreendido, internalizado pelos nossos estudantes, pelos nossos alunos. Fala assim, opa, tem gente que fala assim, ah, não sei fazer, eu não quero fazer mais, mas não é essa história. Mas uma hora vai conseguir aprender, de repente, e não tem que se sentir culpado porque não consegue fazer o chamado processo de adaptabilidade. Tem que entender que, muitas vezes, ou ele não consegue, talvez porque esteja um grande número de alunos, ele precisa de uma atenção maior, ou então porque ele não encontrou o meio ainda para aquilo. Existe também um processo de adaptabilidade do corpo, que as lutas em si levam mais um tempo. Tem gente que se sente mais à vontade, a gente só foi entender isso agora, que é aquele processo que começou lá atrás, da ginástica natural. Né? Muitas vezes, eu, por exemplo, quando fui treinar na Gama Filho, fui treinar a luta greco-romana, né, que eu treinava lá à tarde, que tinha à tarde, eu fui melhorar muito meu jiu-jitsu. E aí também fui melhorar muito com a ginástica natural. Então, assim, eu peguei o início desse pensamento do mix. E tem gente que não consegue vencer essa barreira. Né? É a mesma coisa. Eu talvez poderia ter sido um judoca, eu fui até a faixa verde de judô, eu não passei disso, mas eu poderia ter sido um judoca melhor se talvez eu tivesse treinado judô antes que o jiu-jitsu. Porque eu tinha aquela barreira, eu queria ir logo para o chão, até por ser guardeiro. Né? Então você acaba pegando vício. É horrível isso. Né? E você se corrigir certas horas. E eu também tenho a seguinte linha de raciocínio. Não adianta você ter uma biblioteca vasta de conhecimento de várias posições, porque você tem que treinar. Se você vai treinar para competir, é uma coisa. Se você vai treinar para ser um professor, é outra. Porque o que acontece? Você acaba com 20 posições na tua cabeça e, de repente, eu cheguei a uma hora que eu passei por isso. Eu sabia muita posição. Então, eu me enrolava para fazer raspagem. Essa raspagem hoje que o cara faz de guarda aberta, eu fui um dos caras que comecei a fazer isso, de fazer aquele rodopio pelo meio das pernas do cara, ou a guarda-aranha invertida. Cara, chegava um ponto que eu chegava ali no meio do caminho, eu me perdia para onde eu ia. Por quê? Porque eu não tive a didática, eu tive que aprender tudo aquilo ali no achismo, né? Hoje eu vejo os caras ensinando aquilo ou fazendo aquilo com uma naturalidade tão grande, né? Eu nunca ia imaginar que os caras estão fazendo um jogo muito parecido com o meu. Enfim, mudou muito o jiu-jitsu, a identidade corporal, né? Chamada essa metamorfose, essa mudança de giro de treino. Eu acho que o mais importante é a adaptabilidade. Eu adapto muita coisa para mim e tem dado certo. Hoje eu sou o meu maior professor. Né? Eu treino com várias pessoas consideradas normais, mas se eu não me autoajudar, não me autoquestionar, eu não consigo treinar e me desenvolver melhor. O que eu acho que é bom, porque eu acho que eu vou deixar, é uma coisa que a gente tem que depois pensar em fazer isso, talvez filmar algumas coisas que eu faço de movimentação no tatame, para você ter já um programa de aula para as pessoas com deficiência, de movimentação, não
não de posição. Porque muitas vezes a pessoa com deficiência quer fazer o jiu-jitsu pela integração. Poxa, eu vou treinar, é meu sonho, eu vou aprender aquele golpe. Mas a pessoa não consegue entender que o para-jiu-jitsu ele é completamente diferente do jiu-jitsu normal. É outro esporte. É outro esporte. E além de ser outro esporte, não adianta você saber determinados golpes, porque na prática, na minha opinião, muitas daquelas posições não se encaixam. É um jogo completamente diferente. E aí, para a pessoa entender isso, e aí entra aquele questionamento de quem é deficiente. Mas, por exemplo, é amputado de uma perna ou até bem amputado. Mas tem que entender que ele não tem lesão na medula, é um jogo completamente diferente. É a mesma coisa, da paracanoagem. Eu sempre cito muito a paracanoagem. A paracanoagem tem 3 classes muito bem divididas. Você tem as pessoas com lesões medulares, né, graves, que são consideradas as chamadas cervicais meu Deus, as altas, né, torácicas, e você tem as pessoas com as lesões lombares, né, porque ele já consegue fazer a movimentação, né, já consegue fazer até uma mantraversão, né? E você tem os biamputados e os amputados, que não tem lesão medular. Você botar uma pessoa com lesão medular para competir com uma pessoa que não tem, gente, desculpa, eu acho isso, não vamos entrar em mérito, tem classes funcionais que isso ocorre, mas eu acho isso um crime, porque na verdade ele não luta contra o próprio corpo, né? Então, são coisas que tem que ser vistas, analisadas do ponto de vista prático, não teórico. É a minha opinião. Verdade. Você falou aí da Gama Filho, do wrestling, o Hulk lembrou aqui, né? Mestre Gilberto Arbues também, a gente passou muito tempo lá, um Hulk também, para lutar com a Mauri, também treinou, também muito tempo com o mestre Gilberto Arbues, você também treinou, eu também treinei, na verdade, a minha base do wrestling, eu comecei lá também, e isso mudou radicalmente o meu estilo de luta, né? E foi muito importante para mim também. Me arrependo até de não ter aproveitado. Me arrependo até de não ter aproveitado mais a estrutura da Gama Filho, porque, na verdade, eu já morava na Zona Sul e eu vinha muitas vezes de ônibus. Então, então assim, eu passava porque eu falava que era o decidão. Eu saía do Leblon para Copacabana, treinava no horário de meio-dia. Né? Aquele treino de 10 a meio-dia ali, 1h da tarde ali do carro. Aí eu descia para Tijuca. Manimal te dando um abraço aí, ó. Pô, mestre Manimal, viatura. Ia lá para Baifit, lembra? Chegou a pegar a Baifit na Tijuca? Peguei. Praça Chilena? Que era... aí malhava na Baifit. Aí eu descia para Gama Filho. E já era o horário da tarde, então eu chegava já no... Aí pegava 2h30. Aí descansava... Né, ali, tomava uma chuveirada, deixava o kimono, então, pendurado. E aí fazia aula de judô, né? E aí terminava, né? Então, quer dizer, saía de lá de noite, aí fazia o subidão para cima. Mas era, olha, era uma época... Eu hoje digo para você, eu não aproveitei muito e não tive a maturidade para aproveitar determinadas situações. Mas é aquela história, a vida, né, a gente não controla, né? Não tem como. A vida ensina, né? Gabriel aí, que sempre compete contigo, que é meu aluno lá na faculdade, falou que você seria um grande candidato e precisa de pessoas para estar lá defendendo a pauta. Batatais, está falando aqui, Batata lá do Leme, falou, porra, Fandango, muita gente boa ainda aí, nesse final de live. Olha, para finalizar... Fala, desculpa, eu respondi. Pode falar. Não, fala. Eu costumo dizer em relação a isso é o seguinte, eu acho que a gente tem acompanhado, isso não é falar de política. Eu costumo dizer o seguinte, política, futebol, religião se discute. As pessoas dizem que não se discute sim. Mas acho que para você fazer determinadas coisas, você tem que crescer primeiro e ter conhecimento daquilo. Eu acho que eu estou chegando agora de novo. Eu sempre vou dizer isso sempre. As portas se abriram. Eu tenho um universo muito grande para desbravar. Eu acho que eu tenho uma missão muito maior
por exemplo, no Escola de Lutas, ajudar pessoas com deficiência, entender melhor as deficiências, não só as minhas, mas quando eu digo as outras deficiências, porque em cima da deficiência você tem a problemática social de várias camadas diferentes da sociedade. E a grande luta que a gente tem também na Escola de Lutas é aprender a lidar com essas diferenças sociais das pessoas. Então, eu tenho uma grande escola ainda para pegar e tem algumas coisas no caminho que eu acho que eu tenho que fazer. Eu acho, e a gente até já conversou sobre isso, em relação talvez a um após, ou, por exemplo, aquela maravilhosa palestra do professor, que eu esqueci o nome, mas que faz parte da UERJ, não é isso? Do grupo de estudos. O Viana, tem um Viana. Ana, eu até peço para depois você fazer, quando passar toda essa loucura, uma interlocução para eu me ajudar. Olha só, a minha preocupação é ajudar a desenvolver protocolos para a pessoa com deficiência, de praticidade, de lidar com a pessoa com deficiência. Eu pensei muito nisso, vendo ele falar. Então, tem uma gama de coisas que eu quero. E claro que eu faço essa parte de proatividade, deverei fazer isso com o Ará, como faço com outras pessoas ligadas à LERJ, quero fazer isso até para aprender. Eu costumo dizer que você tem que dar a cara a tapa. Se você não chegar lá com vontade, com proatividade, e para chegar nesse estágio, acho que ainda falta. Eu acho que você tem que se preparar. Mas a minha visão é ajudar a fazer essa integração das pessoas com deficiência. Porque o que eu vejo hoje é muitas pessoas, e nós temos até algumas representatividades boas. Nós temos pessoas que estão fazendo o trabalho delas, né? Mas você tem muitas pessoas que elas não fazem a representatividade ou elas só reclamam. E elas não tentam criar pontes ou situações para melhorar a situação da pessoa com deficiência. É a imagem que eu tenho hoje do que eu estou vendo. E acho que acho por isso que eu digo que eu tenho muito que crescer ainda, muito para desenvolver. Sim. Agora, né, para a gente finalizar, né, responder uma pergunta que a gente tem respondido todas aqui, né, a última que ficou, que eu deixei para o final, e aí gostaria de ouvir tua opinião também. Se a gente tiver mais alguma contribuição, a gente faz e finaliza. Falaram aí a respeito das academias, né, do decreto em relação à liberação das academias, né? Eu acho que, né, e aí o meu ponto de vista é que, na verdade, nós partimos para o isolamento social e diversas esferas, não estou falando apenas de uma, nós não nos preparamos para abrir, porque fato é que em algum momento a gente vai ter que abrir, né? Não tem como. Primeiro aquele momento inicial, né? Aquela loucura, ninguém sabia direito como funcionava. Então eu acho que foi importante um período de isolamento para observar como o mundo estava tratando dessa questão, a gente ganhar um pouco mais de tempo para os hospitais de campanha se prepararem, para os insumos hospitalares chegarem, para a contratação de médicos, enfim. Então, acho que no início ele foi importante para a gente se preparar para o momento de abertura. Só que, infelizmente, o que eu vejo é que nós não conseguimos nos preparar para esse momento. Concordo e com aí você. Agora, existe uma pressão para se abrir, existe um grupo, né, que pede essa abertura em relação à necessidade realmente da economia e de pessoas que precisam sobreviver e estão lá na ponta trabalhando. E existe um outro grupo que fala, não adianta ir para lá e se contaminar, e mesmo que seja um isolamento vertical, você vai voltar e vai contaminar outro. Na verdade, meu ponto de vista é que nós não nos preparamos para esse momento que é necessário de abertura. E agora, a gente passou um tempo relativamente isolado, e a gente não está preparado. Muitas pessoas que podiam ficar isoladas não ficaram. Uma coisa é você ter que trabalhar, outra coisa é um montão de gente lá perambulando na rua, em bar, em movimento. Hoje, a gente está com uma curva crescente, 800, 900 mortes por dia. O isolamento está pior, então a ideia é crescer um pouco mais, e os hospitais não foram preparados de fato. Enfim, isso que realmente me preocupa bastante. Vou tentar te dar a resposta curta, quando eu der. Em abrir nesse momento agora, para lutas, eu tenho medo, eu fico preocupado, por quê? Porque o contato ele é direto ali, mesmo com máscara, você tem um contato ali através da transpiração, enfim. Eu tenho receio, mas respeito muito, né, a posição de quem realmente precisa estar ali na ponta trabalhando. Então você que precisa estar lá trabalhando, que você tenha o seu cuidado,
né, na medida do possível, se você realmente necessita estar ali, que você tenha que tomar toda a cautela necessária e possível. Para quem consegue ficar mais um tempo isolado, que fique, essa é a minha sugestão. E esperamos que tanto municipal, estadual e federal eles estejam alinhados para essa realidade aí que já está, não está nem na porta, já é uma realidade, Bom, né, da questão dos que eu hospitais. acho O que você acha, o que Fandão? primeiramente, eu costumo sempre ver várias vertentes de todo o assunto que eu participo. Eu escutei o Marcelo Costa, né, o Marcelinho, foi meu professor. Ele falou que no Sul as academias já estão abertas. E até ele citou um professor, não me vem à cabeça, não me lembro o nome. Procura no Facebook, você vai ver que tem um vídeo dele explicando essa situação do Sul e como eles se prepararam para essa abertura. Eu acho que o principal é, primeiro, definir as responsabilidades. Eu vou abrir academia, eu sou dono de academia. Aí é uma coisa, entre o CREF e a academia, acho que tem que ter um protocolo e tem que se definir bem as responsabilidades. Acho que a luta, em primeiro plano, não deveria voltar. Mas se você tiver kit de teste e aí testar todo mundo, aí já é uma outra coisa. Mas a pergunta que fica no ar é: se eu me contaminar dentro da academia, a responsabilidade é de quem? Entendeu? Eu acho que essa é a grande interrogativa. Vai ter um protocolo para isso? Se tiver um protocolo, legal. Eu sou um que estou doido para voltar a fazer atividade física. E por incrível que pareça, eu já estava falando com meu pai sobre isso. Meu pai falou uma coisa que eu acho que é certa. Quem teve que se contaminar, já se contaminou. Ou então todos nós já adquirimos de alguma forma o vírus e independente de organismo, ele trabalha de uma maneira ou outra. E aí existem as chamadas consequências disso. Você tem um organismo forte ou não ter, a gente pode falar no jargão popular, é loteria, né? Mas se a pessoa vai morrer, se não vai, se vai adquirir o vírus mais agressivo. Mas eu acho que isso tem que ser muito bem pensado. Aí eu vou dar o exemplo da Companhia Atlética. A Companhia Atlética está dentro de um shopping. Se você abrir a academia, você vai abrir um shopping. Aí já é uma grande aglomeração. Como que nós vamos controlar essa aglomeração? Eu até entendo a parte econômica, que a gente tem que começar a ter serviços. Se você não tem serviço, você não gera tributos, você não gera renda. E aí tem a segunda consequência da pandemia, né? Que vai ser o quê? Justamente a quebra comercial de várias empresas, porque elas não estão gerando recursos, elas não têm como manter as pessoas empregadas. Então, acho que a gente tem que começar a debater isso, talvez se preparar melhor a isso. Eu acho que talvez seria necessário o CREF estar presente, a própria prefeitura, o próprio governo do estado, apesar de ter tido um decreto federal, as pessoas pensarem bem em relação a isso. Aí entra uma série de questões, que algumas aqui não vale a pena falar, porque a gente vai acabar entrando em política, mas eu acho que é isso. A gente tem que pensar, e acho que você está coberto de razão nesse sentido. Essa pergunta ela cai maravilhosamente. Como a gente vai fazer a abertura? Qual é o critério para isso? Né? E aí entra as responsabilidades. Eu quero ir para a academia, mas eu ainda estou preocupado. O que aconteceu comigo, uma coisa, não sei quanto tempo a gente ainda tem, que dá para falar aqui rapidamente. Eu, quando fui me vacinar da H1N1, logo após eu peguei uma gripe como eu nunca peguei antes. Todo mundo que já pegou aqui gripe lembra de todas as gripes, talvez, que já pegou nos mais variadas idades. Eu nunca peguei uma gripe como essa, eu fiquei muito mal e acordei uma noite, meu amigo, que, olha, tossindo de uma maneira tal que eu nunca fiquei, eu não cheguei a ter falta de ar. Eu acho que eu posso ter pego algum grau do Covid, mas assim, o grande problemático é o teste. Eu acho que para você liberar, a gente tem que fazer o teste. E assim você vai separar o joio do trigo, né? Você quer o shopping, tudo bem. Você tem um kit de teste, testa, a pessoa não tem o vírus, beleza. Vamos começar a separar. Eu sou a favor da abertura, mas desde que essa abertura não venha fazer o que está acontecendo, colapsar o nosso sistema de saúde e não jogar a responsabilidade para cima das pessoas que estão tentando fazer alguma coisa. A gente tem que diferenciar isso, né? Não é porque a pessoa está fazendo algo que ela está visando algo politicamente.
a gente não pode subjugar os outros assim. Eu acho o trabalho que a prefeitura tem feito é muito importante, o governo do estado também, as pessoas que estão lá estão se arriscando. Ninguém está fazendo. Pode ser que a pessoa, vamos lá, a gente está conversando aqui sem ordenação. Se a pessoa tem algum ganho político com isso, sim. Por que não? Porque ela está ali na linha de frente. A pessoa está ali se expondo. Se ela pegar e ela não tiver um organismo como o meu, se ela morre, ela falece, então ela não ganhou nada com isso. E está fazendo o papel dela público, sim. Entendeu? É isso que as pessoas não entendem. Eu acho que tem muita gente falando, mas assim, nós estamos esquecendo de ver nós, o ser humano. Todo mundo é fadado a erro. Né? Mas tem gente tentando. Eu acho que o importante é salientar isso, sim. Eu, algumas vezes, não cheguei a falar aqui, a Operação Lei Seca, os nossos coordenadores, estão trabalhando. Eu me ofereci para vários trabalhos voluntários. Felizmente, falaram para mim, Alessandro, pela sua condição de deficiente físico, de você ter uma cadeira e um andador, e aí eu te deslocar para você trabalhar, para fazer isso ou fazer aquilo, vai entrar em conflito também com os outros agentes que estão em casa. Então, vão dizer que você está se aproveitando da situação, ou que você está puxando eles para o trabalho. Então, se você pode trabalhar, eles podem trabalhar e vão reclamar. Então, infelizmente, assim, eu tenho procurado fazer a minha parte, acho tudo que está sendo feito a nível municipal, estadual, correto. Não, quem sou eu para falar do nível federal? Né? Eu não sou político, mas o que eu estou vendo aí, para mim, é isso. Acho que está faltando, justamente o que você falou, um protocolo para abrir, e acho que nós estamos em segunda quinzena de maio. Acho que no final de junho a julho a gente já tem que ter uma definição ou de algum remédio que impeça o quadro crítico, ou de uma vacina, ou um critério, um protocolo para abertura, assim, porque a gente precisa fazer recurso. Essa é a grande verdade. A gente não pode parar. Né? Concordo com você. Tem que pensar, né, na possibilidade da abertura. Né? Eu acho que nem um extremo nem outro, mas a gente tem que se preparar para esse momento, que a gente tenha testes, que a gente possa testar em massa, que a gente possa realmente ter uma direção, que a gente possa, depois desses testes, criar protocolos, e aí para você medir a temperatura daqueles que estão ingressando na academia, detectando o aumento da temperatura, você ter a condição de voltar e para fazer outro teste, e você isolar, de que forma, quais são os mecanismos, aquele pulverizador no ambiente, álcool em gel, enfim. A gente tem que realmente ter um protocolo. Desculpa te interromper. Desculpa, você chegou a ver o vídeo de como está fazendo a entrada de uma criança chinesa na escola? Chegou a ver esse vídeo? Sim. Então, se tiver um protocolo assim, eu acho que a gente tem que abrir sim. Entendeu? Até para amanhã não dizerem que você não queria abertura, você não quis trabalhar. Não, eu quero sim, mas me dê as condições, porque eu não quero morrer. O maior tesouro que eu tenho é a vida, e eu quero viver. Né? Não é só uma gripezinha. Né? Então a gente tem que pensar nisso tudo. Né? Causa, efeito, consequência. É isso, professor. Mais alguma pergunta aí, não? Não, eu acho que foi bom demais. Né? Pô, quero agradecer. Papo importante, elucidativo, pedagógico, para a gente entender de que forma atuar lá com os nossos alunos na questão da deficiência. Isso é muito importante. Então, te agradeço, né, pela live, que a gente possa ter outras quando voltar tudo ao normal, a gente possa ter os nossos encontros, formações, capacitações, eu te peço seminários. Eu peço até desculpas de falar, porque eu saio falando, eu falo demais, né? O papo, além de foi muito bom ter essa parte pedagógica, tem as lembranças do Carson, as histórias das academias, professor Júlio, foi saudade. Depois até quero ver se entra em contato com ele, porque vou lutar o Copa Company, né? Então eu quero ver se faço uma homenagem a Gama Filho Team também, com a aliança, vou fazer, apesar de lutar pelo Carson. Isso é importante. Quero agradecer a oportunidade, não só de fazer parte da Escola de Lutas, mas de ter a oportunidade de trabalhar com pessoas com deficiência, de ser deficiente e entender isso. E eu acho que o mais importante aqui foi a troca de informações que a gente fez, que é muito boa.
E estou sempre aberto aí, precisar bater um papo, é sempre bom. Essa troca aí é muito boa. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos vocês que ficaram aí essa noite aí com a gente. Agora a gente colocou na sexta também, a gente está pensando aqui em mudar um pouco os dias, mas sempre às 9 horas da noite, na parte da manhã eu estou disponibilizando. Nós vamos falar na próxima semana de periodização, treinamento, microciclo, macrociclo, preparação para as competições. Então, vai ser uma live assim imperdível com o Thiago, doutorando lá da Unicamp. Eu acho que vai ser imperdível. Então avisa para todo mundo, manda um aviãozinho aí, que vai ter muita coisa boa semana que vem também, tá bom? Grande abraço, pessoal. Um abraço. Boa noite, Fandango. E Querido, obrigado aí. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tamo junto.